Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa capela do Santíssimo já está aberta, hoje sábado, estou gravando agora cedinho com vocês, por volta de 7 horas da manhã. Temos hoje, a cada primeiro sábado do mês, a grande intercessão das 1000 Ave-Marias. A grande intercessão das 1000 Ave-Marias, e estamos rezando por você, não tenha dúvida disso. Chegamos a 4.000 inscritos no nosso canal, já mais de 4.000, e precisamos rezar por você. A responsabilidade vai aumentando, meu irmão. Não tenha dúvida que você faz parte de uma família intercessora, cheia de fragilidades, cheia de pecados, de limitações. Mas nos colocamos diante do nosso Deus, com as nossas e com as suas lutas, com os nossos e com os seus sonhos. E temos certeza que esse Deus uno e trino, Ele tem feito coisas extraordinárias. Minha alma salta de alegria, queridos. O nosso telhado ainda não acabei, por falta de tempo, Eu mesmo não ficarei para as 1000 Ave-Marias. Terminando aqui o programa, já estou saindo com meu filho, estou terminando um serviço fora, um serviço de construção, de pedreiro, tá? Mas o material do telhado já chegou tudo. Não falta nada mais para o telhado. Então eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão. Louvo a Deus, enfim, sem palavras. Que Deus os abençoe grande e poderosamente. Então não esqueça, todo primeiro sábado de cada mês, aqui no Projeto Maria Santíssima, temos a grande intercessão das 1000 Ave-Marias. Missionária Eunice e minha filha Lídia assumem aí esse momento, né? Algumas pessoas que vêm também fazer este grande combate espiritual, una-se a nós, colocando a sua intenção, ok, queridos? Una-se neste propósito de fé, em torno da Santíssima Trindade. E não tenha dúvida que grandes coisas Deus fará em nossa vida. Sábado com Maria, grandes coisas Deus fez na vida dela e grandes coisas tem a fazer em nossa vida também. Vamos continuar a nossa reflexão sobre Santíssima Trindade e ídolos, e idolatria, mas também no meio de tudo isso, Maria Santíssima entra de maneira sóbria, de maneira coerente, de maneira necessária, porque o Deus Todo-Poderoso, esse Deus uno e trino, assim quis. E Maria Santíssima está diretamente ligada a esse único Deus, a esse único Deus que fala conosco em 3 pessoas. Não esqueça, queridos, que do início ao final da Bíblia, esse Deus uno e trino se manifesta. O Deus 3 vezes santos, a totalidade divina, ele se manifesta no céu, na terra e no mar. E a Bíblia nos conta experiências, fatos que estão ligados a esse Deus, a intervenção desse Deus, em momentos extraordinários da história. E isso estou falando apenas daquilo que a gente conhece por meio da Bíblia, por meio da codificação judaica que se constitui para nós em Antigo Testamento. A primeira parte da Sagrada Escritura, da literatura cristã, que se compõe de Antigo e Novo Testamento.
Mas desde o início da humanidade, isso que a ciência fala, de 2 bilhões, 3 bilhões, 200 bilhões, queridos, isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade. Deus, lá no início, onde a ciência disser, se a ciência disser, nós temos 100 trilhões de anos de existência, pois Deus estava lá. Deus estava lá nesses 100 trilhões. O que quer que, onde a ciência for, onde for o alcance científico, Deus vai muito antes. Aí você pode colocar 300 milhões antes daquilo que a ciência fala dos seus 300 bilhões. Então Deus, ele é isso. Então desde o Antigo Testamento, desde o início da história humana até o seu termo final, teremos, olha o seu termo final, não é bonito, tá bom? Teremos e veremos constantemente a intervenção. É muito bom a gente estudar as intervenções divinas, que é Deus agindo, esse Deus, a totalidade divina, esse Deus 3 vezes santo, no céu, na terra e no mar. Então ele age na nossa vida sempre. E Maria Santíssima está diretamente ligada a ele, a esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a essa família. Deus é uma família, a Trindade é uma família. E Deus quis que Maria Santíssima fizesse parte diretamente, totalmente dessa família. E é através de Maria Santíssima, que por obra e graça do Espírito Santo gera Jesus, que nós, por nosso turno, entramos nessa família divina, fazemos parte dessa família divina. Precisamos compreender isso, valorizar isso, e isto não é algo facultativo, é o querer de Deus, é a vontade de Deus. É o aspecto familiar de Deus. Eu não junto-me a Deus como um simples servo, como um qualquer. Todos nós fazemos parte da Santíssima Trindade, da vida de Deus, na condição de filhos. Filhos no Filho. Filhos no Filho. Mas esse Filho, para encarnar-se, para ser filho aqui nesta terra, ele precisou de Maria Santíssima. Então nós também, para sermos filhos no Filho, precisamos dessa mãe. Nós também precisamos dessa mãe. Queridos, eu tenho falado de Santíssima Trindade, um Deus em 3 pessoas durante todo esse tempo. Ontem eu estava terminando de soldar 7 ripas Metalon 2020, né? No telhado, os últimos que estavam faltando, certo? E terminou o eletrodo. É aquele objeto, aquela vareta que a gente solda, né? Gruda no alicate de solda. E não tinha mais eletrodo. Eu digo, meu Deus, meu serviço vai ficar parado por causa de 3 eletrodos. Ou melhor, porque está faltando um pouquinho de eletrodo. Eu peguei a ferramenta, o que eu tinha lá em cima para descer, e quando eu olho para cima da parede, uma parede que corta ali a casa, né? Um serviço que eu havia feito um tempo, uns dias atrás, eu coloquei lá, não lembrava, uns eletrodos que eu estava soldando lá em cima, eu peguei do pacote embaixo, levei para cima e coloquei lá. Usei o que precisava usar e não tirei o restante de lá. E o meu olhar foi exatamente para cima daquela parede. Eu já estava descendo. E que eu olho lá tinha exatamente 3 varetas de eletrodo. 3 eletrodos. Queridos, aquilo mas me deu uma emoção tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Terminei o serviço e ainda sobrou um eletrodo. Está ali em cima guardado. Terminei o serviço e ainda sobrou um eletrodo. Queridos, esse Deus que se manifesta para nós, que se revela para nós, nesse número 3, um Deus em 3 pessoas, também no número 7,
o número da inteireza, da totalidade, da perfeição. Ele se manifesta na nossa vida de muitas formas, de muitas maneiras. De muitas formas e de muitas maneiras. De muitas formas e de muitas maneiras. Por sinal, esse Deus, só ele tem 3 atributos que não podem ser atribuídos a ninguém, a nenhum ser, a não ser a Deus. E não pode ser a um ídolo, a um pseudo, a um falso Deus. Não, tem que ser a Deus verdadeiro. Só Deus, ele tem 3 atributos que permeiam, que atuam no céu, na terra e no mar. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Só Deus pode ter isso. Mas segura esse número 3, porque tem coisas que vêm por aí ainda a esse respeito. Eu dizia que se o banquete do rei Baltazar, ele marca o declínio babilônico e a ascensão persa. Preste atenção nisso. Salomão, o rei Salomão, o grande rei de Israel, ele sintetiza o que Israel foi no seu melhor e no seu pior. Salomão, o grande rei Salomão, a grande promessa de Deus para Israel, sozinho, ele sintetiza Israel no seu melhor e Israel no seu pior. Dizendo de outro modo, os escravos hebreus, que nada tinham lá no Egito, eles tornaram-se uma nação invejável. E veja bem, a rainha de Sabá, invejou inclusive os criados, os servos, os copeiros, os cozinheiros de Salomão. Então, aquele povo escravo que lá no Egito era apenas oprimido e que nada tinha, tornou-se uma nação invejável. Tal foi a glória que Deus deu para aquele povo escravo. Observe que tudo isso, queridos, é um roteiro para a nossa vida. Espero que você vá captando a mensagem. Isso é um roteiro para a nossa vida. É o que Deus faz com o ser humano. Ele tira o ser humano do charco, do lodo. Ele tira o ser humano das profundezas da sua escravidão, do seu nada, e eleva. O problema é que quando o ser humano chega num determinado patamar, ele pensa que ele já é Deus e ele quer ser mais que Deus. Toda essa história de Israel é um roteiro, um grande roteiro, sólido, sóbrio, verdadeiro, que acontece todos os dias da nossa vida, da nossa história. Então aqueles escravos que nada tinham tornam-se uma nação invejável, uma nação que as grandes nações invejam-na. Israel tornou-se temida, porque todo mundo sabia que eles tinham um Deus todo-poderoso. Todavia, eles não foram a nação sagrada, eles não foram a propriedade particular, eles não foram o reino sacerdotal. Mas voltemos um pouco a Jerusalém. Voltemos ao templo de Jerusalém, porque tem coisas extraordinárias para vermos. Tanto Israel, o povo, quanto os reis de Israel, Davi, Salomão, para permanecerem, observe, para permanecerem, tanto o povo de Israel, tanto o povo, como as autoridades, os reis de Israel, para permanecerem, havia uma condicional. Qual era a condicional? Obediência. Se obedecerdes a minha palavra, se guardardes a minha aliança. Então aquele povo, para permanecer como uma nação sagrada, uma propriedade particular, um reino sacerdotal, era necessário que eles permanecessem.
havia uma condicional. E a condicional era a obediência. E lá em Deuteronômio, no capítulo 30, você vai ver que essa condicional continua, e até hoje ela continua. Eis que hoje coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E há lá uma orientação: escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, para que vivas, para que seja abençoado tu e a tua descendência. Observe, queridos, que o pecado dos babilônios e o pecado dos egípcios não foi bem um pecado contra os hebreus, mas foi um pecado contra Deus. O pecado dos egípcios e o pecado dos babilônios, que eu disse para vocês, o segundo estágio do Egito, foi um pecado contra Deus. E o que é mais triste nisso tudo, é que o pecado dos hebreus também foi um pecado contra Deus. Aquele povo que Deus disse que seria uma propriedade particular, reino sacerdotal, povo sagrado, também pecam contra Deus. A grande diferença é que os egípcios e os babilônicos pecaram contra um Deus estranho. O Deus de Israel não fazia parte do panteão egípcio e nem do panteão babilônico. Era um Deus estranho. Eles não tinham sociedade com esse Deus dos hebreus. Então a grande diferença é que os egípcios e os babilônicos lutaram contra um Deus estranho, enquanto que o povo de Israel peca contra o seu próprio Deus. Isso é sério, queridos. Eles pecaram contra o seu Deus que havia dito: se permanecerdes, se obedecerdes à minha aliança, se obedecerdes à minha palavra. Havia a condicional da obediência, estava ali estabelecida. Depois leia isso em 1 Reis, capítulo 9, versículo 4, e Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Só para contextualizar, eu não vou ler aqui com vocês agora, mas guarde aí essa referência. Para contextualizar um pouco do que estamos dizendo, leia 2 Crônicas, capítulo 7, do 1 seguintes. Ou seja, queridos, a promessa é condicionada à obediência. Israel só permanecerá se obedecer. A condição era esta: tinha que obedecer a palavra de Deus, tinha que obedecer os mandamentos de Deus, tinha que guardar a aliança que Deus havia feito com eles. Por sinal, lembrei aqui agora, hoje, as 1000 Ave-Marias aqui no Projeto Maria Santíssima. Quero mandar um grande abraço para o meu irmão Osvaldo, lá em Antonina, no Paraná, e também para a sua esposa Judite e o seu filho Renan. Um abraço, meu querido, tá? Se Deus permitir, um dia irei fazer uma pregação aí com vocês, sim. Vamos colocar esses projetos todos nas mãos de Deus e tudo está diante dele. Um grande abraço para os meus irmãos de Angola, todos os meus irmãos da África que ouvem-me nesse continente. Que Deus os abençoe grande e poderosamente. Fiquei sabendo que a missionária está falando daí de dentro que todos vocês serão colocados diante de Deus nesta grande intercessão, que daqui a pouco iniciará às 8 horas da manhã. Tá bom? Todos, tá bom? Meus irmãos da África, paguem a minha passagem. Não tenho nem ideia quanto se gasta daqui para lá. Eu não tenho esse recurso. Mas o missionário, com toda certeza, terá o prazer de estar com vocês. Posso ir lá, passar 1 mês, 2 meses, fazendo missão. Tá bom? É aquilo que já falei, ao telefone, a autorização do padre, a autorização do bispo, onde tivermos que ir, ok? Isto estabelecido, com toda certeza, eu também levarei referências e mandarei referência do meu bispo aqui no Brasil, e será uma grande alegria fazer essa missão com vocês. Tá bom? O missionário não está cobrando nada para ir lá com vocês. Nada. Mas
vocês têm que arcar com... Isso serve para fora do Brasil e para o Brasil também. O missionário, eu não tenho condições econômicas de deslocar-me por minha conta para fazer essas missões. Eis que vou usar este meio de comunicação para evangelizar, porque através daqui a gente fala com muitas pessoas. E há muitas pessoas que estão reproduzindo os vídeos, né, e estendendo a outras pessoas. Pessoas que estão ouvindo-me não através aqui da internet, do vídeo, mas são reproduções que as pessoas fazem a cópia, né, e estão mandando para outras pessoas. Eu louvo a Deus pela vossa vida. Que Deus os abençoe grande e poderosamente. Tá bom, meu irmão Oswaldo? Um grande abraço, meu querido. Que Deus o abençoe grande e poderosamente. Então, veja bem, a promessa de Deus é condicionada. A promessa de Deus não é uma promessa incondicional, mas é condicional. E a condição é a obediência, é a comunhão. O povo de Israel não pode virar as costas para Deus, não. O povo de Israel não pode misturar Deus com ídolos. Observe, queridos, que estamos em um contexto, observe, o momento de tudo isto, a gente não tem, nem se fala em igreja católica. Nem se fala em igreja católica. Embora a igreja estivesse lá, prefigurada lá, encarnada lá. Mas é com Jesus Cristo, com a escolha dos discípulos, dos apóstolos, que a igreja, o novo Israel vai iniciar. Então você pegar logo um texto deste e atribuir para as imagens católicas. Cadê a etimologia do texto? Que semântica é essa que você vai usar como? Fora da sua origem, da sua etimologia? Então isso é importante, irmãos, por favor, preste atenção nisto. Pare de fazer besteira, pare de se deixar convencer por coisas que não são a expressão da verdade. Não são a expressão da verdade. A dinastia de Davi, para continuar, ela deverá ser fiel ao projeto de Deus. O Deus único e verdadeiro, Deus que quer uma sociedade livre dos ídolos, ou seja, livre da mentira. Toda vez que você ler na Bíblia a palavra ídolo, coloque no lado mentira. Não precisa dizer outra coisa. Em vez de dizer ídolo, você pode colocar, onde tiver a palavra, coloque assim, mentira. Porque o ídolo é uma mentira. Veremos isso depois no Salmo 115. Então, o Deus único e verdadeiro, ele quer construir uma sociedade livre da mentira, livre dos ídolos. E é exatamente aqui que reside a importância do templo. Eu falei em algum momento que olhando para dentro de nós, a gente vai encontrar Deus. Uma premissa filosófica de Sócrates, o grande Sócrates. A nação de Israel precisava olhar para dentro de si. Assim como eu e você, na minha e na sua individualidade, devemos olhar para dentro de nós, mas Israel, como nação, ela não precisava olhar para fora de si, mas para dentro de si. Porque dentro da geografia de Israel estava o templo. É mais ou menos isto, queridos. Assim como o templo consagra toda a nação, a sua destruição, por sua vez, destrói o país todo. Por quê? Porque o templo ele não é apenas a casa de Deus, não é apenas o lugar onde se vai rezar, onde se vai escutar uma pregação, onde se vai escutar, cantar os salmos, ler a Torá, os profetas. Não, queridos, o templo ele não é apenas a casa de Deus. O templo é o centro, é o coração de Israel.
o templo é o coração de Israel, então é necessário sabermos por que o templo era sagrado. Por que o templo era o coração de Israel. Por que que Israel seria destruído se o templo fosse destruído, queridos? Antes de falar sobre o templo, antes que Israel possuísse o templo, que tornava toda a nação sagrada, Israel possuía um objeto, uma caixa de madeira revestida toda de ouro, que chamava-se de Arca da Aliança. O templo não era sagrado por causa pela arquitetura. A sacralidade do templo não devia-se ao material construtivo. A sacralidade do templo não estava nas pedras preciosas, no revestimento, nas cortinas. A sacralidade do templo estava dentro dessa caixa. Isso aqui é importante, queridos irmãos. Isso aqui é muito importante. Porque veremos que dentro dessa caixa, na verdade, o que sacralizava o templo não era a caixa, embora bonita, bem feita, bem trabalhada. Depois veremos sobre isso. Mas o que sacralizava o templo não era essa caixa revestida de ouro, era o que havia dentro dessa caixa. E dentro dessa caixa haviam 3 coisas, que na verdade era uma coisa só. Dentro dessa caixa estava o Deus uno e trino. Dá de entender? A presença de Deus estava dentro dessa caixa. Esse Deus uno e trino, que o universo não pode conter, ele quis estar dentro daquela caixa. 3 coisas haviam dentro daquela caixa. Esse Deus 3 vezes santo, esse Deus da totalidade divina estava ali. E você já sabe onde eu quero chegar. Ok, queridos? A Arca da Aliança era o que Israel possuía de mais sagrado, irmãos. A Arca da Aliança era o que Israel possuía de mais sagrado. Com a invasão babilônica em 586, o profeta Jeremias escondeu-a para preservá-la da destruição. Escondeu num lugar que ninguém sabe. Isso está lá em 2 Macabeus, no capítulo 3, 2, se não me falha a memória, depois confira isso. O profeta Jeremias escondeu. O templo foi incendiado. O povo passou 70 anos em Babilônia. Houve a repatriação. O templo foi reconstruído, porém, ninguém mais soube da arca. Essa caixa de madeira ficava dentro do templo num lugar chamado Santo dos Santos. Era o lugar mais santo que havia no templo. Nesse lugar somente o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Na verdade, o templo foi construído para abrigar a arca. O templo foi construído para abrigar a arca. Você entende por que essa grande guerra contra a Igreja Católica? Você entende por que sempre se estabeleceu, e hoje está voltando isso com muita força, essa guerra para destruir os templos católicos? É que essa Arca da Aliança, queridos, ela só existe na Igreja Católica.
essa arca da aliança, onde esse Deus uno e trino manifesta-se, está e subsiste na Igreja Católica. Não é um ataque à toa que está acontecendo contra a Igreja Católica. Não é à toa, queridos. Não é à toa. Muitos de nós cristãos, que muitas das vezes lemos Bíblia direto, e muitas pessoas que gavam-se de que já leram a Bíblia 7, 8, não sei quantas vezes, e até a sabem decorados, nós não sabemos a importância disso, mas o diabo sabe. Faraó, Nabucodonosor, Satanás sabe a importância desse Deus uno e trino dentro da igreja. E o ataque é um ataque direcionado, assim como o pecado dos egípcios e dos babilônios foi um pecado contra Deus, e como se não bastasse as nações pagãs lutando contra Deus, o próprio povo de Deus lutou contra o seu próprio Deus. E é o que muitas das vezes acontece, nós estamos lutando contra o nosso próprio Deus. Não buscamos conhecer a riqueza da nossa igreja e nos deixamos levar pela grande mentira, nos deixamos levar pelos grandes ídolos que tão facilmente manipulam as escrituras sagradas e nos convencem das suas mentiras. Eu volto com esse tema, Deus nos abençoe, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.